Oi, gente. Tem barbante aí? Olha só, gente. Hoje eu trago a videoaula do Suplá Primavera em 3 cores, tá? E com 40 centímetros. Eu fiz com 40 centímetros porque é o tamanho ideal para prato raso, tá? Com os talheres do lado. Eu já mostrei antes, mas resolvi fazer uma introdução aqui rapidinho. Fiz ele com barbante número 8, tá? E agulha 4,5. Vai estar tudo explicadinho no passo a passo. Então, bora crochetar, porque barbante parado não vira crochê. E ó, não esquece de curtir esse vídeo, hein? Iniciando então com o anel mágico. Se você não gosta de fazer o anel mágico, você pode fazer com 8 correntinhas e fechar o seu círculo inicial, tá bom? Então, anel mágico, vou subir com 3 correntes, que equivalem a um ponto alto. Vou fazer mais 2 correntes que equivalem ao espaço, as correntes de separação, tá? Faço mais um ponto alto. O total aqui no anel mágico vão ficar 8 pontos altos separados por 2 correntes, ó. 2, um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto. A gente vai ficar com 8, aí contando ali com o primeiro ponto, que no caso são as correntinhas que eu utilizei para subir. 6, 8. Vou puxar o fiozinho do círculo mágico, né? Eu não puxo tudo não, puxo só um pouquinho para facilitar. Então, aqui fiz as duas correntes. Vou contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Na terceira correntinha que eu fiz para subir o ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Pegando as 2 argolinhas, faço a laçada e puxo. Ponto baixíssimo, tá vendo? Você poderia sim fazer pegando aqui dentro, porém eu gosto de fazer assim que o ponto fica mais certinho. Primeiro. Segunda carreira, 2 correntinhas para subir. 3 pontos altos dentro do espaço de corrente da carreira anterior. Então, vai ser assim em toda a volta. Ponto sobre ponto, 3 correntes dentro do espaço de correntinha. Então, fiz os meus 3 pontos altos, um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. Vou fazer mais um, eu mostro certinho. Então, é a mesma repetição a carreira inteira, tá? Fiz aqui o início, né? Por assim, pra ver se foca melhor. Subi com 2 correntinhas, eu subo com 2 com 2 porque o meu ponto é muito apertado. Se você preferir, pode subir com 3. Assim fica do tamanho da altura certinho dos pontos altos. Então, 2 correntinhas para subir, em cima do ponto de correntinha que a gente iniciou, né? E 3 pontos altos dentro do espaço de correntinha da carreira anterior. Um ponto alto em cima do ponto alto, 3 pontos altos em cima, dentro, aliás, do espaço de corrente da carreira anterior. Aqui meu ponto ficou meio feinho, tá vendo? Ficou um por cima do outro. Aí eu costumo desmanchar quando eu vejo assim logo no início e faço novamente. Então, vamos fazer a carreira toda, sempre observando se o ponto tá ficando certinho e passamos para a próxima. Finalizando, então, a segunda carreira, tá? Confere certinho se ficaram 3 em cada espaço. Às vezes a gente esquece, né? Algum. Vou contar aqui 1, 2, 3 correntes lá que a gente iniciou. E aqui na cabecinha do ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Ficou assim a nossa segunda carreira. Iniciando agora a terceira carreira. Subo com 3 correntes. Esse aqui equivale ao meu primeiro ponto alto, e agora eu vou fazer 2 correntes, que é a corrente de separação. Vou pular um ponto da carreira anterior e vou fazer um ponto alto no próximo. Agora, eu vou fazer 2 correntes, faço um ponto alto, pulo um, faço um ponto da carreira anterior, né, e faço um ponto no próximo. 2 correntes, pulo um, faço no próximo.
Vai ser assim na carreira inteira, tá? Sempre pulando um ponto e fazendo um ponto alto no próximo. Chegamos, então, no final da nossa terceira volta. Fiz aqui minhas 2 correntinhas de separação. Vou contar aqui, gente, ó. 3 argolinhas, né, de correntinha que a gente iniciou. E na terceira, eu faço um ponto baixíssimo. Tá? Então, agora vamos iniciar a nossa quarta carreira. Então, aqui a primeira, segunda, terceira, agora a quarta. Subo com 2 correntes. Faço 3 pontos altos no primeiro espaço de quadradinhos. Faço um ponto alto em cima de cada ponto alto. Deixa eu lembrar vocês que esses quadradinhos de buraquinho aqui, ó, tem que ter, gente, 16 quadradinhos vazadinhos desse daqui, tá? Confere pra ver se você não esqueceu nenhum. Então, aqui a gente vai fazer uma alternância. Primeiro serão 3 pontos altos dentro de cada espaço de quadradinho. Segundo, no próximo, 2 pontos altos, tá? Nós faremos esse daqui na carreira inteira. Porém, nos últimos 3, eles ficarão somente 2 pontos altos em cada. Então, vai alterar. 3 pontos altos, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 pontos altos. Faltando 3 quadradinhos vazados, que são os espaços de correntinha, você vai observar que vai fazer apenas 2 pontos em cada espaço, tá? Preenchemos, então, gente, 13 quadradinhos aqui, tá? Alternando, 3 pontos altos, 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 pontos altos, fizemos isso. Então, preenchemos 13, aí ficou faltando aqui 3 quadradinhos, ó, os 3 últimos. Esses 3, a gente vai fazer 2 pontos altos em cada espaço de quadradinho. Não vai ser 3, 2, 3, 2 mais. Só para dar a contagem de pontos que a gente precisa para fazer a próxima carreira. Então, são 13, fazendo essa alternância, né, de 3 pontos altos em cada e 2, 3, 2. Aqui a gente já finaliza, esses últimos 3 serão 2 pontos altos em cada. Então, vou fazendo aqui, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto, 2 pontos altos dentro de cada espaço aqui. Os 3 últimos serão repetidos. Você pode fazer essa alternância em qualquer lugar, mas eu preferi fazer aqui porque acho mais fácil de lembrar, né? Na hora de fazer vários, a gente faz sempre igual. Então, ficaram os 3 últimos, são 3, ó, né? Certinho. Aqui, às vezes eu esqueço, por exemplo, aí faço 2 juntos, aí eu vou lá e faço 2 de 3 no próximo, e assim vai. Não importa o lugar que você coloque, o importante é que você faça essa alteração para dar a contagem de pontos certinho. Vou contar aqui 3 Vou contar aqui 3 correntinhas para finalizar a nossa carreira. Faço um ponto baixíssimo. Então, temos 1, 2, 3, 4. Vamos para a quinta carreira. Quinta carreira iniciando com 3 correntinhas para subir. 2 correntes de separação. Pulo um ponto alto da carreira anterior, faço um ponto alto no próximo. 2 correntinhas, pulo um ponto alto, faço um ponto alto no próximo. A gente vai fazer isso em toda a carreira. Sempre pulando um ponto alto da carreira anterior, faz um ponto alto no próximo e 2 correntinhas de separação. Finalizando, então, a carreira. Observe que eu tenho que ficar aqui, gente, com 27 espaços de quadradinho, tá? Então, você tem que contar antes de finalizar. Faço as minhas 2 correntes de separação, prendo aqui na terceira argola de correntinha, né? Que é o que eu fiz para subir. Tá? É uma repetição todas as carreiras, né? Só preciso observar essas alternâncias que acabam tendo para facilitar. Agora, a gente vai subir com a sexta carreira. A gente vai subir com 2 correntes e vamos fazer 2 pontos altos em cada espaço de separação. Então, 2 pontos altos, uma corrente sobre cada ponto. Eu vou mostrar certinho, tá? Então, 2 pontos altos em cada espaço. Um ponto alto em cima de cada ponto, olha só. Subimos aqui com correntinha, fiz 2 pontos altos no espaço
quadradinho, espacinho de correntinha da carreira anterior. Fiz um ponto alto em cima do ponto alto, fiz 2 pontos altos dentro do espaço de correntinha da carreira anterior. A gente vai fazer assim em toda a volta. Finalizando, então, a carreira, fiz 2 pontos altos em cada espaço da carreira anterior, um ponto alto sobre cada ponto alto. Conto aqui a terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo para subir. Agora, eu vou repetir novamente, gente. 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Pulo um ponto alto da carreira anterior, faço um ponto alto. No próximo, faço 2 correntes de separação, pulo um ponto da carreira anterior, faço um ponto alto no próximo. E assim eu vou até o final da carreira, vai ficar um espacinho de quadradinho assim vazado, né? E ficarão 40 quadradinhos, tá? Contando assim, um quadradinho vazado, não é o ponto. Contra o quadradinho assim, nós teremos 40 nessa nossa 7ª volta. Finalizando, então, a 7ª carreira, faço 2 correntes de separação, conto aqui 3 correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Agora, gente, eu faria assim, né, normalmente, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Faço as 2 correntinhas, eu corto, eu sempre meço mais ou menos a quantidade aqui, assim, ó, de uma mão, uns 4 dedinhos assim, corto o barbante, tá? Eu vou puxar o fio, ó. Já ficou aqui como se tivesse finalizado um arremate. Vou contar aqui a terceira correntinha. Vou introduzir a agulha. Da mesma forma que eu faço toda vez, passo o fio por aqui. Puxo. Ajeito aqui, que, né, quando a gente aperta, às vezes ele deforma. Então, o meu barbante passou por aqui, ó, presinho na argolinha de trás da correntinha. E aqui ficou igualzinho os outros pontos. Agora, eu vou introduzir a minha agulha aqui Aqui nós temos, olha, a nossa correntinha de separação, né? Eu introduzo a minha agulha por trás, na primeira correntinha de separação, e puxo o fio aqui por dentro. Tá vendo? Pra ele ficar no mesmo formato dos outros. Certo? Então, aqui eu vou arrematar depois. Agora, a gente vai utilizar o barbante número... Na 8ª carreira, nós vamos mudar de cor. Vamos utilizar o barbante branco, tá? Então, agora com o barbante branco, dou laçadinho, né? Já prendo o ponto. Você pode começar onde você quiser. Eu costumo começar, gente, no ponto de correntinha que eu iniciei para subir. Porque eu acho que é mais fácil pegar assim, logo no começo, do que depois na hora do arremate, tá? Então, venho aqui, vamos começar com correntinha mesmo, que algumas pessoas tiveram dificuldade, né, pra entender ali como que eu subo no outro vídeo, então eu vou fazer com correntinha. Daí, no próximo vídeo, eu faço só a subidinha com ponto alto, tá? Então, você vai pegar aqui, pra ficar mais fácil, porque é bem chatinho iniciar, eu faço assim, ó. Introduzo a agulha assim, puxando aqui com um ganchinho, pra abrir. E a agulha ela vai se prender aqui, ó. É bem chatinho essa parte. Porque o meu ponto é muito apertado, né? Ó, eu faço assim, só pra abrir o ponto, certo? E agora eu introduzo a agulha aqui. Porque ele é correntinha, né, gente? Daí é um pouco chato, não dá pra fazer na cabeça do ponto ali certinho. Puxo o meu ponto baixíssimo, né? Aí, agora eu vou fazer 5 correntes para subir. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer um ponto alto em cada ponto alto, separados por por 2 correntes. Então, aqui, ó. Eita, enganchou. 2 correntes. Um ponto alto. Eu vou mostrar. Aqui são as 5 correntinhas que eu utilizei para subir, tá? 2 já são espaço de separação, fiz um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. 2 correntes de separação, um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior. A gente vai fazer isso em toda a volta do trabalho. E a gente vai ficar com uma carreira igual à carreira anterior, que é a carreira em azul. Então, vamos ficar aqui com
40 quadradinhos vazados, tá? 40 buraquinhos aqui. Gente, eu vou fazer um vídeo, assim que eu finalizar esse, eu já vou fazer um vídeo resumido desse passo a passo. Então, o que que vai ser? Esse aqui vai ser cheio de detalhes, cheio de explicação, e se vocês forem fazer várias peças, que nem eu tenho que fazer aqui 6 peças dessas, né, para encomenda, aí vocês podem assistir primeiro esse, ver tudo explicadinho, e daí depois vocês podem só assistir o vídeo resumido, que é só assim, falando cada carreira, sem ficar dando dica, explicando muito, porque daí as dicas, se vocês tiverem dúvida, vocês podem voltar nesse vídeo aqui, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa carreira e dar continuidade no trabalho. Finalizando a 8ª carreira, fiz aqui 2 correntes de separação, vou contar 3 correntinhas que a gente iniciou, 1, 2, 3, e faço um ponto baixíssimo. Prendi com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos continuar com o barbante branco, tá? Aqui nesse primeiro ponto, se você achar que ele ficou muito largo, você pode fazer com 4 correntes ao invés de 5, tá? Então, bora lá. Eu vou dar uma diquinha, gente, pra quando você achar que ficou muito largo. No meu caso, eu achei que ficou feio, tá? Eu normalmente faço com 5 e dá certinho, mas aqui eu acho que eu afrouxei um pouquinho o ponto e acabou ficando feio. Então, eu venho aqui e desmancho por aqui, ó. Ao invés de desmanchar a carreira toda, você pode desmanchar se você quiser. Mas eu acho mais fácil desmanchar aqui. Aí é só você ir seguindo o inverso do que você fez, né? Às vezes dá um pouquinho de trabalho, porque eu aperto muito esse ponto, mas é só você coisar, desmanchar. Tá vendo? Tem um nozinho, né? Tô mostrando aqui, normalmente eu desmancho a carreira inteira, porque aqui tá no começo, né? Mas se você estiver fazendo um tapete, por exemplo, e deu um probleminha assim, você pode desmanchar a carreira, desmanchar só aquele primeiro ponto que você acabou de trocar de cor, né? Tá vendo? É só ir fazendo o caminho inverso que você fez. O começo que você vai fazer quando você não tem costume, dá um pouquinho de trabalho. Ou se você apertar muito o ponto, que nem eu aperto, daí eu desmancho toda essa parte aqui, ó, até chegar aqui no primeiro ponto alto. Porque daí ele vai ficar no jeitinho que eu queria. Né? Só uma diquinha simples assim, que às vezes a gente ajuda, né? Eu já fiz uma vez um tapete de 1,80 m. E daí na troca de cor, assim, depois de dar uma volta inteira, que demorou quase 2 horas pra fazer uma carreira, né? Eu achei que não ficou legal a subida. Aí, ao invés de desmanchar inteiro, né? Eu inventei esse jeitinho de desmanchar ao contrário. Então, cheguei aqui no pontinho que eu queria. Aí, agora eu vou fazer até chegar ali. Então, já não vai ter a subida de corrente, entendeu? Ficou legal. Ao invés de ter uma subida de corrente, vai ter uma subida de ponto alto normal. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas pelo menos fica bonitinho. E eu vou ensinar depois pra vocês o jeitinho que eu faço pra subir sem fazer correntinhas. Eu já fiz no outro vídeo, né, mas algumas pessoas ficaram com dúvidas, então vai ter o vídeo só com essa dica. Chegando aqui, ó, né, a mesma coisa. Fiz as 2 correntinhas de separação, vou prender no primeiro ponto. Ao invés de prender na cabecinha desse ponto aqui, que eu desmanchei, eu vou prender sempre na lateral. Então, no caso, se vocês repararem, eu tô prendendo o ponto, fazendo um ponto baixíssimo, na primeira correntinha de separação. Aqui, desse ponto, tá vendo, ó? Aqui tem uma correntinha, 2 correntinhas, um ponto alto. Então, tô fazendo aqui, ó. Logo após o ponto alto, já prendo o meu ponto baixíssimo. E pronto. Agora, gente, eu vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto e 2 pontos altos dentro de cada espaço de corrente. Aqui é uma repetição inteira, ó. Fiz as minhas 2 correntinhas para subir, fiz meus 2 pontos altos dentro do espaço, né? E agora eu vou fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Aqui, ó. 2 correntinhas para subir, 2 pontos altos dentro do espaço de separação, um ponto alto em cima de cada espaço, aliás, ponto alto da carreira anterior. E assim eu vou indo, ó, 2 pontos altos dentro, um ponto alto em cima. Claro que tá uma riscadinha, né?
Às vezes é um pouco complicado aqui, porque tem que fazer olhando pela tela do celular e não direto pro crochê. Então, eu confundo um pouco, mas é só isso, tá vendo? Ó, nessa carreira toda, ponto alto em cima de ponto alto, 2 pontos altos dentro de cada espaço de separação, tá? Concluí, então, a 9ª volta, né? A carreira de número 9. Vamos prender com ponto baixíssimo da mesma forma. 1, 2, 3, baixíssimo. Tá? Você pode prender aqui e já fazer uma correntinha e já cortar. Vamos de novo, né, gente? Você pode contar 3, prender, introduzir a agulha, fazer o ponto baixíssimo, passa por dentro, né? Aí você faz uma correntinha e corta o barbante aqui, já fica arrematado, mas aí vai ficar um nozinho aqui em cima. Então, eu prefiro fazer assim. Fiz aqui o meu último ponto alto, meço mais ou menos uns 4 dedos aqui, corto o meu barbante, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no azul. Puxo o fio, conto aqui 3 correntes, as correntes iniciais, 1, 2, 3, tá? Aqui tem o primeiro cabecinha de ponto. Se você olhar por cima, não tem nem como, não precisa nem contar, porque aqui já vai ter as correntinhas que são as cabecinhas de ponta. É só você pegar na primeira cabecinha de ponta aqui, introduz a agulha da frente para trás, puxa o fio e puxa, introduz. Aí aqui vai ter o último ponto que você fez e a cabecinha do ponto, que é uma correntinha. Introduz a agulha na parte de trás e puxa o fio. Cada vez a gente aprende uma coisinha nova, né, gente? Eu não fazia assim, eu fazia sempre com nozinho, mas eu achava que ficava feio. Assim ele fica o mais próximo possível, olha só. Depois o ponto vai se ajeitando aqui, que eu vou esticando pra mostrar, né, no vídeo. Enfim, agora a gente já fez a nossa parte em azul, a parte em branca, e nós vamos fazer agora a parte com rosa bebê. Então, faço uma laçada aqui pra iniciar, né, normal. Deixo presinho, você pode fazer aí do jeito que você tem o costume. Como eu falei, vai ter um vídeo explicando como que eu faço esses inícios e fins de carreira, tá? Assim fica mais fácil. Uma vez aprendido, não tem mais erro, né? Então, eu terminei aqui, ó. Esse aqui é o meu último ponto, onde eu fechei. Eu gosto de fazer um antes ou um depois, tá? Eu acho que fica mais fácil do que se você prender aqui direto, ele vai ficar meio frouxo, assim, ó. Então, como eu não arrematei ainda, eu arremato tudo no final. Eu vou fazer um ponto depois desse último que eu comecei, que eu finalizei, né? Vou introduzir a agulha, vou fazer um ponto baixíssimo, que é do início. Eu costumo iniciar aqui já com o ponto alto, mas como eu não tô ensinando nesse passo a passo, eu vou fazer da forma comum, que é subindo com correntinha. Então, vou fazer 2 correntinhas pra subir. Opa! Tô aqui usando a agulha errada, gente. Ó, vamos lá. Peguei errado de novo aqui, ó. É a agulha 4,5 que eu tô usando. E lasqueira. Vocês já fizeram isso também, gente? Começa com uma agulha, termina com outra e depois não sabe por que o negócio deu errado, ficou grande, pequeno. Então, bora lá. 2 correntes pra subir. Um ponto... Eu vou fazer, na verdade, aqui, gente, um ponto alto junto com essa corrente que eu fiz pra subir, tá? Vamos ficar, então, iniciando com 2 pontos altos no mesmo lugar. Um dos pontos é a corrente, é o ponto de corrente, o outro é um ponto alto, tá? Então, equivalem a 2 pontos altos. Lembrando que esse vídeo vai ficar comprido mesmo, porque é um passo a passo bem detalhado, onde eu converso um pouquinho, né? Dou bastante dicas, e vai ter o passo a passo reduzido, tá? A aula bem simplificada. Então, fez a primeira vez, presta atenção em tudo que eu tô falando através desse vídeo, né? Tá? Tenta o primeiro suplar por esse daqui. Você precisa fazer mais peças iguais, né? Às vezes a gente pega uma encomenda de 6, de 8 peças, aí você procura o vídeo que eu vou fazer, que é o passo a passo reduzido, né? Então, no passo a passo reduzido vai ter assim, primeira carreira, faz isso, segunda carreira, faz isso. Vai ter alguma explicaçãozinha ou outra, se eu achar que alguém pode ter alguma dificuldade, mas eu vou tentar deixar o vídeo com menos de 15 minutos, por isso que vai se chamar passo a passo reduzido ou diminuído, simplificado, resumido. Acho que passo a passo resumido, mais fácil, tá bom?
Então, esse aqui vai ficar comprido mesmo, muita gente reclama, ah, você fala demais, explica demais, mas para quem vai fazer a primeira vez, tem que ter bastante explicação mesmo, né, gente? E daí depois, se vocês tiverem esse interesse de fazer mais peças e quiser o passo a passo resumido, é só dar uma olhadinha na playlist, tá? Vou fazer um esqueminha, montar uma pasta certinho, assim, toda vez vai estar facilitado para vocês. Então, bora lá. Fiz, então, 2 pontos altos juntos. O primeiro são as correntinhas e o segundo é um ponto alto normal. Agora, eu vou fazer 11 pontos altos. Tá? Um ponto em cima de cada ponto. Tá? Esse aqui eu vou gravar todinho, porque daqui a pouco a gente vai dar uma mudadinha no ponto, né? Então, são 11 pontos altos. Vamos lá. Contar aqui, então, tenho 2, né? Esses aqui eu não conto, eu vou contar 2, 4, 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ó, vou dar uma resumidinha aqui. Fiz aqui o aumento, né, que tem 2 pontos juntos, fiz 12 pontos altos. Deixa eu ver se fica mais claro. Aí. Então, sem contar com esses aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No 12, eu faço 2 pontos ao invés de 1, tá? Vai ter um aumento a cada 12, é um aumento a cada 12, tá? Então, entre cada aumento, a gente vai ter 11 pontos altos, tá? Ó, tem um aumento aqui, um aumento aqui. Aqui, nesse meio aqui, vai ter que ter 11 pontos altos sem aumento. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, assim, a gente vai fazer, vai ficar um total de 10 aumentos, tá? É só ir fazendo 11 pontos altos, um aumento. No próximo, 11 pontos altos, 2 pontos altos. Eu conto assim, gente, 11 pontos altos, 12. Aliás, 11 pontos altos, 2 no próximo. 11 pontos altos, 2 no próximo. E assim vai. Acho mais fácil e é bem facinho, assim. Eu tento sempre colocar o aumento numa contagem certinha, mesmo quando é tapete bem grande, porque senão a gente se perde, faz aumento no lugar errado, aí o tapete fica torto, ou o sopá fica torto, né? Então, aqui eu coloquei, precisava fazer 10 aumentos, aumentar 10 pontos nessa carreira, então eu coloquei um aumento a cada 12 e deu certinho, ó. Aqui tem um aumento, 2, 4, 6, 8, 10, então eu faço mais um e o próximo um aumento. Vamos fazer isso na carreira inteira. E sempre conferindo para ver se você colocou certinho. Cheguei, então, no final da minha volta, gente, e aqui tá o ponto branquinho, né, da carreira que eu finalizei. Ele fica meio solto porque ainda não tá arrematado. Então, eu puxo bem aqui, ó, o fio, aqui, ó, fio branco pra poder... E seguro, pra poder ficar firminho. Seguro aqui, ó, com o próprio dedo. E agora, eu vou fazer o meu último ponto alto aqui dentro, ó. Nesse caso aqui, ele não tem aquele ponto pra você prender. Então, você só introduz a agulha e faz o ponto alto. Fecha com ponto baixíssimo na primeira cabecinha de ponto aqui do ponto alto. Agora, eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Se vocês olharem, ele vai acabar certinho, gente, perfeito. Vai ter aqui o aumento, ó. Aí, agora, a gente tem que ter 11 pontos altos, ó. Então, aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, com esse esquisitinho aqui, que foi o último que a gente fez, e já vou ter o primeiro aumento. Então, é isso que vocês têm que observar. Se você fizer contando certinho, ó, aqui tem um aumento, aqui tem o primeiro aumento, nesse vãozinho aqui, ó, tem que ter 11 pontos. Entre cada um deles, ó, aqui tem um aumento, aqui tem um aumento, e nesse espaço aqui de pontos tem que ter 11 pontos. Fica certinho, e se der alguma contagem errada, assim, dá uma olhada que você pode ter esquecido algum ponto ou colocado algum ponto a mais, tá? Eu tentei criar esse aumento aqui de uma forma, assim, bem prática, que é só a gente contar. Às vezes acontece, eu também erro, todo mundo sempre acaba errando em alguma hora, né? Mas, por exemplo, se eu chegar aqui, eu fiz aqui o aumento. Se eu chegar aqui e der só 9, eu sei que eu errei em algum lugar. Na maioria das vezes eu desmancho
eu procuro, né, o meu erro e desmancho e acerto. Por quê? Às vezes a contagem de pontos aqui pode dar igualzinho, né? Vai dar certinho mesmo com aquele erro que você fez. Perdeu um ponto ali, um ponto aqui, né? Mas você consegue recuperar fazendo, sei lá, 2 aumentos juntos, 3 aumentos juntos, né? Isso dá pra fazer. Só que daí modifica um pouquinho, né, a borda, assim, do negócio. Ele já não fica retinho, porque se você colocar 2 aumentos juntos, ele já vai dar uma embicadinha. Então, é importante que você faça nos lugares certinho. Pelo menos eu acho, tá, gente? Se você... Aqui fica abertinho, porque eu ainda não arrematei nada, eu arremato tudo no final. Então, se você acha que de outro jeito fica melhor, não tem problema. Mas assim eu acho porque quando tá tudo padronizado, não tem erro, né? E se você errar, fica mais fácil achar onde foi que você errou, certo? Então, continuando. Agora é aquela sequência de 9 pontos meio altos. Eu falo errado, 9 pontos meio alto, mas é uma sequência de 9 meio pontos altos. Lembrando que eu tô explicando direitinho porque vai ter a aula resumida depois, tá? Então, faço uma corrente só para subir, ao invés de fazer 2 correntes. E não vou fazer, gente, aqui dentro, onde eu comecei a corrente. Eu vou fazer no próximo meio ponto alto. É importante observar isso aqui, porque no começo eu fazia também, tá? Deixa eu ver se eu consigo clarear isso aqui. Ó. Eu fazia aqui, ó. Daí não dá certo, tem que ser no próximo, tá bom? Então, agora a gente vai fazer, iniciando aqui o bico primavera com 5 pontos meio altos. É 5 meio ponto alto, eita lasqueira. Então, já fiz. A correntinha é a primeira, então, 2, 3, 4, 5. Vou explicar direitinho, tá? Ó, fiz aqui 5 meio pontos altos, vou fazer 3 correntinhas de separação, né? Vou pular um ponto alto da carreira anterior e vou fazer no próximo meio ponto alto. Agora eu vou explicar como que é o meio ponto alto para vocês. Você dá uma laçada na agulha, passa a agulha pelo ponto da carreira anterior, pega a laçada e você vai ficar aqui, ó, com 3 argolinhas de barbante, tá? Aí você vai fazer a laçada e passar pelos 3 direto, ó. E assim ele fica a metade do tamanho de um ponto alto. Vamos de novo. Passa a laçada, introduz a agulha, pega. A única diferença é essa, ao invés de passar por 2, a gente faria assim, né? Passava por 2, ficaria com 2, passava por 2, ficaria com 1, que esse aqui é o ponto alto. Ao invés de fazer um ponto alto, você faz um ponto meio alto, que é passando logo por todos. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que o biquinho primavera, ele vai ficar mais bonitinho. Dá pra fazer com ponto alto aqui também, às vezes eu até faço, mas eu acho que com meio ponto alto fica mais bonito. Então, serão 9 pontos meio altos. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 pontos meio altos, 3 correntinhas. Pulo um ponto da carreira anterior, no próximo já faço meio ponto alto. E daí eu já vou fazer a repetição. 9 meio pontos, né? 3 correntinhas, pulo 1. 9 meio ponto alto, 3 correntinhas, pulo um ponto alto da carreira anterior. Vou fazer isso em toda a volta do trabalho, tá? Assim que eu finalizar essa carreira, eu vou mostrar certinho como que ficou, para que não reste nenhuma dúvida. Iniciei, então, aqui, ó, uma correntinha para subir, fiz 4 meio pontos altos, então, fiquei aqui com 5 meio pontos altos. Fiz 3 correntinhas de separação, pulei um ponto da carreira anterior e já fiz 9 meio pontos altos. Fiz 3 correntinhas de separação, pulei um ponto alto da carreira anterior, já vou fazer uma sequência de 9 meio pontos altos. E assim eu vou fazer na carreira inteira. Chegamos então, gente, à nossa última parte. Aqui no começo a gente tinha começado com 5, ó, 2, 4, 5 com aquela correntinha inicial. Então, aqui a gente vai precisar só de 4 para poder formar o nosso grupinho de 9 meio pontos altos, tá? Então, já fiz 3, o quarto eu vou fazer aqui, ó,
Lembra que a gente fez o ponto baixíssimo para poder fechar? Então, aqui tá aquele ponto que é meio esquisitinho, que é o do baixíssimo, a gente vai pegar nele e faz mais um meio ponto alto. Ele vai ficar coladinho com esse aqui, que é a correntinha. Aí, a gente vai pegar aqui a primeira cabecinha de ponto, que é a primeira argolinha que aparece aqui mesmo, ó, e já fazer um ponto baixíssimo. Aperta bem, deixa bem pra ficar bonitinho, ó. Mostrando, vou mostrar bem de pertinho, porque pra vocês não ficarem com dúvida. No começo, ele fica meio feinho, ó. Deixar assim. Vou deixar assim meio escurinho, acho que tá mais fácil de ver, né, gente? Ó. Mostrar com a agulha, né? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No começo ele fica meio esquisitinho, fica colado, mas aí quando a gente fizer a próxima carreira, já vai ficar parecendo igual os demais pontos, tá bom? Então, ficamos com 9 certinho. Aqui ele fica um pouquinho diferente porque tá tudo sem arrematar, então os pontos vão ficando meio frouxos aqui, ó. Mas aí na hora de arrematar, a gente une esse ladinho aqui com o outro e fica igualzinho, tá? Então, próxima carreira. Carreira de número 12. Vamos fazer uma correntinha que vai ser como se fosse um ponto baixo e fazemos um ponto baixo no próximo ponto da carreira anterior. Mais um ponto baixo. Ficamos, então, com 3 pontos baixos. O primeiro é esse aqui esquisitinho, que eu fiz só uma correntinha. Você pode fazer 2 correntinhas para subir, mas eu acho que ele fica muito aberto no final. Então, fazendo uma correntinha, ele dá certinho, pelo menos pro meu ponto, tá? Se você achar necessário, ele vai ficar assim, olha só. No começo ele fica estranho, mas o importante é a finalização, gente, né? Deixa eu ver se foca, tá vendo? Aqui, a gente não vai fazer o ponto baixo no último espaço entre os pontos. A gente vai fazer direto no espaço de correntinha, 8 pontos altos aqui dentro. Então, olha só, tenho 3 pontos baixos, pulo esse aqui, último buraquinho, vamos fazer... Aí, assim ficou melhor pra mostrar, né? Ó, 3 pontos baixos, pulo o último, não vou fazer aqui, e já vou fazer 8 pontos altos dentro do espaço de 3 correntes da carreira anterior. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando 2, 4, 6, 7, 8. Fiz 8 pontos altos. Aqui, ó, eu não vou fazer o ponto baixo aqui no primeiro buraquinho, vou fazer no próximo. Vou ficar com 6 pontos baixos aqui. Então, fiz o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Olha só, ficou assim, ó. Aqui eu tenho os 3 primeiros, ó. Ai, não sei por que clareia, escurece, né? Ó. Demais. Ó. Tenho aqui os meus primeiros pontos baixos, que são 3. Pulei o último espaço aqui de correntinha, o último ponto alto, aliás, né? E dentro do espaço de correntinha, eu fiz direto 8 pontos altos. Pulei o primeiro ponto da carreira anterior, fiz 6 pontos baixos, deixando o último ponto da carreira anterior, que seria esse espacinho aqui, ó, esse buraquinho, vazio, vou fazer 8 pontos altos no espaço de correntinha, que é esse aqui, ó, tá? Então, mais 8 pontos altos. Aqui vai ser uma repetição, tá, gente? Vai ser igual na volta inteira. 8 pontos altos no espaço de corrente e eu vou ter 6 pontos baixos sobre os meio pontos altos que eu tinha feito anteriormente. Ele não, aliás, eu falei sobre, mas ele não vai ser em cima de cada ponto, ele vai ser no meio de cada ponto, por isso que dá 8. Aliás, por isso que dá 6. 2, 4, 6, 7. Tava pensando 8, né? Falei 6. Então, por isso que vai dar 6, porque a gente não tá fazendo dentro, né, de cada ponto, assim, retinho, formando um ponto palitinho, né? A gente tá fazendo no meio, então, pulando esse. Você faz no próximo,
E pulando o último, ficaram 6. Se você fizer assim, ó, tiver dúvida, uma pessoa ficou na dúvida no outro vídeo, né, em dúvida. Então, se você pega assim, ó, põe o dedo em cima de um e põe o dedo do primeiro e do último. Você vai ver que ficaram 6 pontos aqui, certo? Para você poder, 6 espacinhos para você poder colocar o seu ponto baixíssimo. Então, aqui, cancelei o primeiro, cancelei o último, ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Tô falando isso porque essa foi uma coisa que alguém teve dúvida no outro vídeo, então, vou explicar direitinho para ninguém mais ter dúvida. Vou pular esse primeiro, vou fazer 6 aqui no próximo. Vou fazendo aqui, deixando gravando mesmo para ir explicando umas coisinhas. Algumas pessoas reclamam que o vídeo é grande e aí eu falo demais, explico demais e tal. Mas, gente, eu faço o vídeo pensando assim, que a pessoa vai fazer pela primeira vez e ela nunca fez, então são dúvidas que podem aparecer para todo mundo. Então aparece para mim também quando eu assisto outros vídeos. E às vezes você já fez a primeira vez e daí você já não precisa mais daquela dica, né? Mas alguém vai fazer pela primeira vez esse modelo e ela precisa. Então foi pensando nisso que eu resolvi fazer o vídeo resumido. Porque daí o vídeo resumido, você faz aqui, acompanha essa videoaula inteirinha, faz o seu primeiro. Não teve nenhuma dificuldade? Aí você pode passar a fazer as próximas peças através do vídeo resumido, né? Que daí facilita bastante. Pegar um vídeo assim de 15 minutos, por exemplo, de 10, 15 minutos, eu vou tentar fazer menor do que 15 minutos, tá? Deixar sempre o vídeo resumido com menos de 15 minutos. Mas já vai facilitar, se você tiver que fazer 6, 7 peças iguais, você vai assistir ali a primeira vez, a segunda vez, na terceira, a quarta, você já tá decorado já, né, o que você tem que fazer. 2, 4, 6, 7, 8, né? Então, assim, eu achei mais fácil. Então, esse vídeo, assim, por que tava acontecendo? Nos outros passo a passo, eu tava tentando agradar todo mundo, tentando resumir no próprio vídeo, daí acabava que tinha gente que não tava conseguindo. Aí lá no meu Instagram tinha um monte de gente mandando mensagem, dizendo que não tava conseguindo fazer porque algumas coisas não tinham entendido. E daí eu tinha explicado direitinho, né? Só que às vezes não entende mesmo, né? Tem coisa que às vezes a gente precisa fazer um pouquinho mais devagar ou dar um pouco mais de detalhe. Então daí eu fiquei pensando o que eu podia fazer para agradar as duas pessoas, né? Aquela que tem mais dificuldade e aquela que aprende mais rapidinho. Então eu decidi fazer isso. Eu faço um vídeo todo detalhado e daí eu faço um vídeo já resumidinho para aquela pessoa que só de ouvir ou às vezes ver a primeira carreira já faz, né? Acho que vai ficar bem mais fácil. Então, agora a gente vai fazer essa repetição em toda a carreira, tá? Vai ser 8 pontos altos em cada espaço de corrente e 6 pontos baixos em cada, no espaço ali onde tem os meio pontos altos. Chegando aqui na última volta, na última parte, né? Fiz os meus 8 pontos altos, pulo um espaço do ponto da carreira anterior. Aqui, no caso, gente, se fosse sobre o ponto, eu faria aqui, ó, antes. Então, como dentro do ponto, aliás, se fosse dentro do ponto, eu faria aqui, nesse primeiro ponto aqui, ó, antes, na cabecinha do primeiro ponto. Como é entre os pontos, eu vou ignorar esse daqui e vou fazer no meio entre o próximo ponto, ó. Então, ignora esse buraco, faz no próximo buraco. Um ponto baixo, mais um ponto baixo, e vamos contar, ó. Aqui tem um ponto baixo, 2, 3, que são as correntinhas, e aqui é aquele espaço que é o espaço de ponto baixíssimo que a gente iniciou. Então, vou fazer mais um ponto baixo nesse espaço do ponto baixíssimo. Aqui eu já vou cortar o meu barbante, puxo o meu fio. Daí, aqui, a gente não vai prender nesse espacinho aqui, ó. Pera aí. Voltando de novo. Aqui, a gente não vai prender aqui na primeira corrente. A gente vai prender aqui na segunda. Então, aqui nós temos o primeiro ponto baixo, o segundo, a cabecinha do ponto aqui no segundo. Seria o primeiro buraquinho, segundo buraquinho você introduz a agulha. Tá? Não vai fazer aqui, porque senão ele fica uma pontinha. Então, você faz no segundo, pra ficar redondinho aqui. Puxa o fio. Ó.
Ele vai substituir essa cabecinha de ponto que fica esquisita, porque a gente faz com corrente, ó. A gente só faz uma correntinha. Pego por trás na segunda laçada e puxo o fio aqui. Ó, tá vendo? Ele não ficou mais alto. Aqui ainda vai ficar um pouquinho frouxo, porque eu não arrematei. Mas quando você arremata, ele fica todo igualzinho, certo? Tá vendo que ficou um pouco esquisito? Só que não tem problema, porque aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo depois. Então, vai dar uma boa... Vai disfarçar essa emendinha aqui. Olha só, então, chegamos no final dessa carreira. Acho que ficou bem explicadinho, né, gente? Vou mostrar um pouco melhor. Aqui são as emendas, ó. Quando puxar esse branco aqui, ele vai fechar melhor. Na hora que eu arrematar, essa parte vai se unir, daí vai ficar bem mais bonitinho, certo? Então, agora a gente vai pegar o barbante branco. Com barbante branco, a gente já vai dar a primeira laçada aqui. Você pode fazer com correntinha direto lá, depende do jeito que você faz, não tem problema. Eu faço já o pontinho aqui. Eu prendo, gente, aqui tá as emendas, tá vendo? Todas aqui. Eu prendo sempre no segundo ponto, então, no segundo ponto alto. Então, aqui tá o primeiro ponto alto, eu prendo aqui no segundo ponto alto. Vou fazer com correntinhas, porque eu ainda vou fazer o vídeo ensinando a subir com ponto alto. Então, fazer do jeito que eu tô ensinando o vídeo todo, né? Se puxar algum fio, que às vezes acontece de você introduzir e desfiar algum fio, você pode fazer ou aqui, ou fazer no próximo ponto. Pronto. Certo? Tá vendo aqui, gente, ó, vou mostrar porque às vezes acontece mesmo, ó, ficou entre os fios. Aí eu vou e desmancho, porque senão vai ficar marcadinho. Ajeita. Aí agora você toma um cuidadinho pra não pegar nenhum fiozinho por trás. Ó, agora ficou certinho. Aqui ele vai ficar marcadinho porque eu puxei, mas depois ele se ajeita. Faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes, 1, 2, 3... 2 equivale ao ponto alto e 1 é a corrente de separação. Dou a minha laçada e faço um ponto alto no próximo ponto alto. Ficando assim, ó. Aqui as correntes, aqui o ponto alto, e entre eles vai ter como se fosse uma correntinha, né, de separação, que são as 3 correntinhas que eu fiz. Agora, uma corrente de separação, um ponto alto no próximo ponto. Uma corrente de separação, um ponto alto no próximo ponto. E assim vai, né? Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Eu inventei esse biquinho primavera aqui, porque pra ficar bem fácil, assim, sabe? Todo tipo de coisa que você pegasse, ele daria certo, né? Aí, aqui no último, ó, pegamos aqui o ponto alto, você vai fazer um ponto alto aqui também, gente, ó. Aqui já tem os nossos pontos baixos, tá vendo? Mas coladinho no ponto baixo vai ter um ponto alto também. No próximo eu mostro, que é pra vocês verem como fica certinho. Aqui a gente vai contar 1, 2, 3 pontos baixos. No terceiro buraquinho, ó, vamos contar aqui, ó. Um buraquinho, 2 buraquinhos, 3. No terceiro, você vai introduzir a agulha e fazer um ponto baixíssimo. Já vou fazer a laçada e vou fazer direto um ponto alto aqui no primeiro ponto alto. É entre o primeiro ponto alto e o último ponto baixo. Tá aqui o nosso ponto baixo, tá aqui o ponto alto, então vou fazer aqui, no meinho. Ficando assim, ó, bem deitadinho. Faço uma correntinha, um ponto alto no próximo ponto alto da carreira anterior e assim vamos de novo. Uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Vai ser assim de todo a pétalazinha, né? Do bico primavera. Esse bico primavera é muito gostosinho de fazer. Fica bonito em tudo que é peça. Eu já fiz com caminho de mesa, fiz tapete, né? É gostoso quando a gente cria alguma coisa que dá certo e você fica fazendo e dá certo em tudo, né? Eu fico muito contente. Então, fiz aqui, vou contar de novo, ó. 1, 2, no terceiro faço um ponto baixíssimo. E agora eu vou mostrar pra vocês como que fica. Eu mostrei aqui no primeiro porque eu comecei aqui pulando alguns pontos, então já não ia dar tão
ficar tão claro o que eu ia mostrar. Olha só. Ele fica assim. Ele não fica embabado, gente, tá? Por isso você tem que prestar bastante atenção. Se você achar que ele ficou assim, ó, aí você tem que diminuir aqui e fazer 7 pontos altos ao invés de fazer 8, que nem eu fiz, tá? Vai vendo aí o que fica melhor. Como eu já falei nas outras videoaulas, tenta fazer exatamente do jeito que eu tô fazendo aqui. Faz uma peça inteira, finaliza e vê quais são os problemas que você achou nela. Aí você vai tentar corrigir esses problemas seguindo as dicas que eu vou dando durante o vídeo, tá? Então, olha só. Aqui fiz um ponto baixíssimo. Aqui eu vou ficar com 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3. Então, aqui temos o último ponto baixo. Vou mostrar com a agulha, né? O último ponto baixo e aqui temos o primeiro ponto alto. Então, o nosso primeiro ponto alto vai começar aqui, ó. Entre o ponto baixo e o ponto alto, tá? Assim, a pétala vai ficar bem redondinha. Eu já fiz aqui pegando no segundo e fica feio. Então, fiz um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente em cada espaço do ponto alto, né? Aqui, cada cabecinha de ponto alto. O meu último ponto eu fiz no mesmo lugar que eu iniciei. Entre o ponto baixo e o primeiro ponto alto, né? Fiz aqui e daí eu já pulei, ó. 1, 2 buraquinhos. No terceiro fiz o meu ponto baixíssimo. Olha só. Né? E ele fica bem certinho. Agora é só ir fazendo essa repetição. Então, puxei demais aqui, né? Vai fazendo essa repetição na volta inteira. Lembrando que se você tá achando que o vídeo tá muito comprido, muito cheio de detalhes para você ficar assistindo toda vez que você quiser fazer essa peça, né? É só aguardar que vai ter a aulinha resumida, tá? Essa aula resumida, eu não vou marcar o dia certo para colocar, vai sair 1 dia, 2 dias depois que eu colocar esse passo a passo aqui. Não, porque eu vou tentar resumir ela ao máximo, isso demora um pouquinho, né? Isso eu que faço, tá, gente? Não tem uma pessoa que faz edição, essas coisas assim, eu mesma que faço. Então, eu arrumo esse tempo entre as encomendas, né? Aí, eu vou colocar aqui, faz o primeiro, é como eu sempre falo, e acho que as outras amigas, né, crocheteiras falam também. Faz primeiro, seguindo o passo a passo completo, com todas as dicas e tal. Você viu que deu certo? Gostou? Quer fazer mais peças? Aí você, dependendo se você achou que não teve dificuldade, você já pode passar para a aula resumida. Se você achar que teve algumas dificuldadezinhas, faz a segunda peça, que daí você já esclarece bem, vê que onde você teve mais dificuldade, já consegue simplificar, né? Aí, dali em diante, você vai seguindo a aulinha resumida, tá bom? Então, agora vamos fazer toda a volta, completando o nosso biquinho pétala. Cheguei, então, aqui no final da carreira, fiz aqui os meus pontos, né? Formando aqui a pétalazinha. E agora, eu vou fazer o último ponto baixíssimo. Conto 1, 2, 3, no terceiro aqui, né? Faço o ponto baixíssimo. Esse terceiro, ele vai ficar exatamente onde a gente fez o último ponto. Tá vendo que quando eu coloquei, ele já abre? Porque ainda não tá arrematado, é só eu puxar aqui. Nesse caso, como eu ainda não arrematei, eu seguro aqui atrás, ó, com o dedo. Pra ele não se esticar todinho na hora que eu fizer, né? Pra facilitar. Então, 1, 2, 3. Aqui nesse terceiro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Lembra de pegar as argolinhas certinhas, ó. Pera aí. 1, 2, 3. Tem que pegar as duas argolinhas, a da frente e a de trás. Faz o ponto baixíssimo. Aperta bem, pra esse ponto ficar juntinho. Ó, ficou assim. Eu vou fazer agora um ponto alto no primeiro aqui que eu tinha iniciado no segundo, lembra? Então, aqui entre o ponto baixo e o ponto alto, eu vou fazer mais um ponto alto, diretão, sem fazer correntinha nem nada. Ó, esse é o pontinho que fica deitado aqui, ó. Deitado aqui, deitado aqui. Faço uma correntinha de espaço e agora sim eu corto o meu fio. Você pode fazer um ponto baixíssimo direto, eu gosto de cortar que eu acho que fica melhor. Aqui eu tinha feito 3 correntinhas para subir, então, na terceira correntinha eu faço o meu ponto baixíssimo, pegando as duas argolinhas. Passo o barbante, puxo o barbante todinho, ele ficou aqui com o fio solto, ó. Sempre que eu for começar, eu começo da frente para trás. Aí, aqui, para finalizar, eu começo de trás para frente. Introduzo a minha agulha na primeira
a argolinha da correntinha aqui do último ponto, né? Passo o meu barbante e puxo. Tá? Ele vai ficar um pouquinho frouxo, porque ainda não tá arrematado, mas quando você arrematar, eles vão ficar todos com o mesmo aspecto. Eu não gosto muito de começar assim, ó, porque ele fica esse pontinho assim, tá vendo? Então, o que que eu faço aqui, gente? Porque eu sou exagerada, né? Que quero que as coisas não fiquem aparecendo. Aqui tá o meu início do fio, ó. Aqui eu desmancho o primeiro nó. Só desmancho aqui. Dá um pouquinho de trabalho, porque, como eu falei, eu aperto bastante para o meu fio. Mas aí você desmancha o nó. Deixa eu ver. Às vezes dá uma desfiada, ó, é só puxar. Tira só uma vez, tá? Não tira duas não, senão daí você desmancha o ponto. Aí você passa o seu fio para trás. Aqui. Olha só. Ele já fica mais parecidinho com o normal. Você pode tentar desmanchar mais um, mas aqui pra mim já tá bom, né? Mas normalmente eu não utilizo assim, eu faço direto com ponto alto sem correntinha. Certo? Então, ficou prontinho aqui essa penúltima carreira, né? Ele fica retinho, gente. Se ele tiver ficado dobrado aqui, ó, dá uma olhadinha aí o que pode ter acontecido de errado, né? Dá uma revisão aqui no vídeo pra ver, mas ele fica assim, ó, retinho, retinho. Agora, a gente vai fazer a última carreira em azul. Como eu comecei azul aqui, eu vou fazer a última azul também, tá? Tô pegando um restinho mesmo, que é da mesma cor, o mesmo lote, pra aproveitar aqui. Agora, tem uma dica simples. Eu tô usando aqui no supply inteiro a agulha 4,5. Agora, gente, eu vou fazer com a 5, tá? Se você usa uma agulha mais fina, por exemplo, se você tava usando a 3,5, agora a última carreira você pode usar a agulha número 4, tá? Sempre meio milímetro a mais, pra facilitar. E assim é como se fosse aquele pulinho do gato, né? Para o negócio ficar bem feito. Inicia com ponto, né? Eu inicio assim e depois, no final, eu sempre desmancho esse primeiro nó, tá? E daí, você vai fazer ponto baixo em cada espaço de ponto. Não vou começar por aqui, vou começar pelo primeiro buraquinho. Então, aqui a gente tem o nosso ponto alto deitado, que tá preso com um ponto baixíssimo. Vou começar no primeiro espaço de corrente. Faço um ponto baixo, certo? Um ponto baixo no meio, um ponto baixo dentro do ponto alto aqui, ó. Esse aqui dá um pouquinho de trabalho, que é o primeiro, né? Não tá focando. Mas vamos lá. Ó, fiz um ponto baixo. Faço um ponto baixo no próximo ponto. Um ponto baixo em cima do ponto. Um ponto baixo dentro do espaço de corrente, né? Um ponto baixo em cima do ponto, na cabecinha mesmo, prendendo aqui. E assim vai, a carreira toda. Vou mostrar certinho quando eu chegar lá no último. Então, fazer um desse completo. Então, vou falando aqui um pouquinho. Ó, a dica aqui de trocar a agulha, por quê? Se você fizer ponto baixo aqui com a mesma agulha que você fez o suplá, normalmente ele enrola aqui essa parte final. Se não enrolar quando você fizer, ele vai enrolar quando a pessoa lavar. Porque esses pontos, eles vão assentar, né? Ficar mais estiradinho assim. E ele vai virar assim, ó, pra dentro. Então, a dica é você usar uma agulha mais grossa e aí ele não vira, fica certinho, tá? Então, um ponto baixo em cada espaço de corrente, um ponto alto em cima de cada corrente. Chegando aqui no último, você não vai fazer em cima do ponto que fica preso no ponto baixo. Você vai fazer só no espaço de corrente aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aí, agora, você vai fazer direto no ponto baixíssimo. Não vou pegar aqui, eu poderia pegar aqui, fica bonitinho também, mas ultimamente eu tô pegando por trás do ponto baixíssimo. Olha. O ponto baixíssimo, ele fica 2 risquinhos na frente, como se fosse 2 perninhas, e um risquinho atrás, olha. Vou mostrar aqui assim, antes de enfiar. Olha como ele fica diferente atrás. Esse aqui é o ponto baixíssimo. Vou virar assim. Ó, meu ponto baixíssimo tá aqui. Vou anular esses 2 pontos altos e deixar só aqui. Olha como fica esquisitinho. Fica um Vzinho, né, ó, aqui. Tá vendo? Esse aqui. Então, eu vou atravessar e o fio vai passar aqui no meio também, né? Olhando pelo ângulo que normalmente a gente olha, ó. Introduzo a agulha por trás. A minha agulha ficou aqui, ó, entre os dois. Aqui tem um risquinho, aqui tem outro. Pego a laçada e faço um ponto baixíssimo. É bem simples, quando você fizer, você vai ver que ele já vai automaticamente no lugar certo.
certo? Então, fiz um ponto baixíssimo. Já vou fazer um ponto baixo no próximo espaço de corrente. Não vou fazer em cima, vou fazer direto aqui, ó, no espaço de corrente que tem entre os pontos altos, no primeiro espaço. Então, um ponto baixo, um ponto baixo em cima do ponto. Então, vai ser assim, um ponto baixo, né? No espaço de cada ponto e um ponto alto em cima de cada ponto alto. Eu tenho o costume, gente, na hora que eu vou apoiar o dedo aqui, ó, esses dois dedos, esse ponto aqui, ele já dá uma viradinha, esse dedo anelar aqui, né? Ele dá uma, não é nem anelar, é o dedo maior, dedo médio. Ele vai já empurrar um pouquinho aqui, ó, e daí fica fácil você ver onde que vai enfiar a agulha. Por isso que eu consigo fazer um pouquinho mais rápido. Tem gente que fala assim, ah, você faz crochê muito rápido. Eu não acho que eu faço muito rápido, não, mas às vezes é a questão do jeito que você segura. Então, esse meu dedo, ele já empurra o ponto. Ao invés dele estar bem torcido assim, ó, ele já empurra um pouquinho pra frente, então fica mais fácil de passar a agulha. Mas eu acho que é questão de prática mesmo. Eu não acho que eu faço muito rápido, não. Acho até que eu demoro fazendo, né? Então, é isso, gente. Na carreira inteira, um ponto baixo em cada espaço de corrente e um ponto baixo em cima de cada ponto. Lembrando que quando chega aqui, ó, nós temos 2 pontos presos pelo ponto baixíssimo. O primeiro ponto alto do próximo lequezinho, o último ponto alto desse que a gente tá fazendo. Então, a gente vai ignorar ele e vai fazer direto um ponto baixíssimo, prendendo no próprio ponto baixíssimo, ó. Aí, já vamos lá de novo, fazendo ponto baixo. E assim vai a carreira inteira. Essa já é a nossa última carreira, tá? É uma carreirinha gostosa de fazer. Se você tiver o ponto apertado, que nem eu, você pode pegar até meio milímetro ou 1 milímetro de agulha maior, tá? Faz o teste aí. É importante só que os pontos fiquem bonitinhos, não fique tudo frouxo aqui assim. Vê se você consegue fazer o mais próximo possível, assim, o mais parecido possível. Só tentar manter a mesma tensão do ponto, né? Aí você consegue ficar bonitinho, né? Mas aqui vai até o finalzinho. Eu já tenho um vídeo mostrando como que eu arremato, mas tem gente que sempre pede pra colocar no mesmo vídeo, mas eu acho que esse vídeo já passou de 1 hora, gente, daí fica difícil, né? De ver tudo. Então, vou deixar o vídeo só sobre arremate, vou arrematar esses aqui mesmo. Tem uma encomenda desse suplá aqui de 40 centímetros, são 6 peças. Então, eu vou colocar esse vídeo, vou editar, colocar esse vídeo, aí eu já gravo o arremate e coloco em seguida, tá? Gente, para facilitar, eu tive essa ideia de fazer aula resumida. Eu tive uma ideia também de colocar lá no blog. Então, o meu blog se chama Lucélia Silva Artes. Você pode entrar lá no blog e, assim, você vai achar da seguinte maneira. Por exemplo, eu fiz esse daqui, esse suplá primavera medindo 40 centímetros. Aí, quando eu fizer o suplá primavera medindo, vamos dizer assim, sei lá, 42 centímetros, eu vou colocar na mesma postagem do blog. Assim, quando você entrar no meu blog, é só você procurar por vídeo passo a passo do suplá primavera, que você vai achar na mesma postagem todos os vídeos relacionados a isso. Então, que nem eu falei agora, que eu vou fazer o arremate desse e vou gravar, aí eu vou colocar lá também. Então, digamos assim, que em uma postagem só do blog, vai ter 3 ou 4 vídeos. Aí facilita para vocês não precisarem ficar procurando, né? Mas aqui, quem tem costume de mexer aqui no YouTube, é só dar uma olhadinha. Clica aqui no nome do meu canal, que aparece logo embaixo na descrição, e daí você clica na opção vídeos, né? Visita direto o canal, que daí você vai ter acesso a todos os vídeos. E se você não quiser que seja mais rápido ainda, você clica no nome do meu canal, que aparece aqui logo embaixo, né, do vídeo. E daí você clica lá em playlist. Assim vai ter várias playlists com os nomes certinhos. Eu tô organizando essa parte das playlists, né, porque tava fazendo um monte de playlist, né, e ficava meio bagunçado, então vou tentar reduzir ao máximo e separar certinho por nome. Assim, quando vocês que estiverem procurando alguma coisa específica, vai ficar mais fácil, tá? Eu também vou refazer alguns passo a passos, porque algumas coisas que eu vou fazer dão errado, gente. Vou fazer um vídeo só falando pra vocês o que dá errado quando eu tô fazendo esses negócios, essas gravações. Que fica bem interessante. Enfim, né, gente? Estendi o vídeo aqui.
Mas olha só, faz a carreira inteira e você vai fazer o arremate da forma que você tem o costume de fazer. Eu vou mostrar aqui como que eu faço somente o primeiro, né? Eu vou tentar pegar aqui onde tem mais fio pra facilitar um pouquinho pra vocês. Ainda não terminei aquela volta, né? Mas assim não preciso dar pausa. Olha só, eu tenho aqui o fio branco e o fio cor-de-rosa. Vou tentar dar um zoom aqui, né? Olha só, tenho aqui o fio branco e o último fio cor-de-rosa que eu usei, tá? Eles já estão com meio que com um nozinho por causa da forma que a gente começa, né? Mas o que que eu faço? Olha, eu dou um nó, amarro aqui. Você vê se não vai ficar durinho, tá? Você tem que colocar o nó pro lado e não em cima um do outro. Dei o primeiro nó e agora eu faço o segundo nó. Vou fazer o contrário pra ver se parece melhor. Ó, segundo nó. Na hora que você for dar o segundo nó, gente, você não vai pôr o nó em cima, assim, ó, você vai pôr na lateral. Ó, tá vendo? O nó ficou um nó aqui e o segundo nó ficou aqui, tá? Aperta bastante, né? Vê se não ficou um calombo, porque às vezes fica, então você faz assim, ó, se fosse uma massagenzinha. E os nozinhos, eles vão se assentar, ó. Tá aparecendo aqui, tá vendo? Agora, eu vou passar o fio rosa pra cá e o fio branco pra cá. Eu sigo o trajeto que o próprio fio tá pedindo. Tá vendo? Se ele ficou pra cá, eu passo pra cá. Eu posso até pegar esse fio branco e passar pra cá também, mas aqui vai ficar saltado. Então, eu passo um pra cada lado. Eu uso uma agulha mais fina, né? No caso aqui, eu tô usando a mesma, porque eu esqueci de pegar. Mas olha só, introduzo assim, da forma que você achar mais fácil. Você pode usar também uma agulha grossa de tapeceiro. Ó, introduzir aqui por 3. Como ele tá desfiadinho, eu dou uma enrolada. Né? Opa. E puxo. Eu puxo bem, gente, pra esse... Aqui onde eu fiz o nó, ficar por baixo do ponto. O máximo que eu conseguir. Ó. Tá vendo? Aí eu faço isso, eu passo por... Ó, o fio tá aqui, ó. Eu passo mais ou menos até aqui. Se eu precisar, eu passo por 5, por 6, por 7 pontos, né? O tanto que eu achar suficiente, que ficou bem escondido. Ele nunca desamarra, tá, gente? Algumas pessoas já me perguntaram, ah, mas não tem perigo de desamarrar? Tudo que é meu de crochê, eu lavo na máquina de lavar. Eu recomendo aos clientes não lavar, fazer de forma delicada. Mas o que é meu, particular, eu lavo tudo na máquina de lavar e eu nunca tive problema. Eu já fiz, gente, lavei tapete até sem rematar, só com o fio aqui solto, desse jeito que tá. E nunca soltou. Então, né, não sou muito preocupada com essa parte, porque realmente não tem perigo. Dou aqui os 2 nozinhos e acabou, tá pronto. Aí a diferença é só que eu passo aqui bastante, porque eu não quero que ele desfie, né? O fio sempre acaba desfiando um pouquinho quando lava, e eu quero que quando ele desfiar, ele esteja escondido, tá? Então é isso, todo o arremate é assim. Vou finalizar agora minha última carrinha azul só pra mostrar pra vocês. Finalização da última volta, tá, gente? Então, um ponto baixo em cada espacinho lá. Agora, gente, eu vou aqui com a agulha 4,5, porque eu acho que fica mais fechadinho aqui o último ponto, mas só pra mostrar pra vocês. Vou fazer o ponto baixíssimo aqui no ponto baixíssimo. Passo por dentro, né, pra ficar apertadinho. E aqui já tá o meu ponto baixo, ó. Então, já vou cortar o meu primeiro ponto baixo lá, né? O meu primeiro ponto baixo já tá lá, então, eu não vou fazer um ponto baixo aqui. Chegamos, então, na última carreira aqui de ponto baixo, na última parte. Utilizando aqui a minha agulha 4,5, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil. Fiz o meu ponto baixíssimo em cima do ponto baixíssimo. Puxo o meu fio, né? Aliás, eu cortei, né? Porque já chegou aqui, ó. Aqui já é o meu primeiro ponto baixo. Então, eu já fiz o ponto baixíssimo, corto e finalizo da forma que eu ensinei pra vocês. Eu não vou usar aqui, ó, o início, eu vou usar o próximo. Então, aqui tá o meu ponto baixo. No próximo espaço, no próximo ponto de corrente, na próxima correntinha, na verdade, cabecinha de ponto, eu já introduzo a minha agulha e puxo. Aqui é a mesma coisa que eu fiz nos anteriores, olha só. É só pegar, opa, né, puxo o fio e
tá prontinho. Ele vai ficar certinho. E aqui na hora de arrematar, você ajusta para que ele fique na altura dos outros trabalhinhos. Olha só, gente. Ficou direitinho. Ficou pronto, né, o nosso trabalho. Eu vou fazer um vídeo mostrando ele certinho, né? Vai ter uma resenha explicando. E se você vai fazer assistir esse vídeo inteiro pela primeira vez, né, para você entender as dicas certinho. Se você pretende fazer várias peças, é só aguardar que vai ter o passo a passo resumido, para facilitar pra gente, tá bom? Então, chegou até aqui, gente, não esquece de curtir o vídeo, né? Já curte logo no começo, se você puder, sempre que ver um vídeo meu ou de alguma outra artesã, curte logo no começo pro YouTube ele mostrar esse vídeo para mais pessoas. Quando várias pessoas curtem logo no começo, o vídeo se torna relevante. O YouTube entende que ele é um vídeo, assim, importante, que as pessoas estão gostando logo de cara, né? Logo que começa a assistir. Então, já curte, se inscreve aí no canal se você não for inscrito e bom crochê!